Olá, alunos de Cálculo N1. Continuamos nossas aulas. Essa é a segunda parte da aula 13. Dessa vez a gente vai falar sobre limites laterais, um dos tópicos interessantes de limites. A motivação para esse tópico é situações onde você está interessado em um limite quando o x, ou a variável que for, se aproxima do número a, mas não pelos dois lados, não por números menores e maiores. Um exemplo para a gente entender a motivação disso. Se a gente pensar na função f de x igual a raiz de x, a gente vai perceber que o gráfico dela é essa coisa aqui que eu vou desenhar em azul, f de 0 é 0, f de 1 é 1, f de 4 é 2 e assim vai. Se eu quisesse calcular o limite de f de x quando x tende a zero, o que aconteceria? Eu poderia pensar, lembre que na definição do limite a gente exige que existe, procure lá que você vai ver esse trecho, existe um intervalo onde a função está definida, intervalo aberto, onde a função está definida, contendo o número a, exceto possivelmente o próprio a, Ou seja, a função ela precisa estar definida em um intervalo que contém o número do qual você está se aproximando. Não precisa conter ele, como a gente já discutiu antes. Então, se aqui é o A, nesse caso o A é zero, nessa definição. E aí, se a gente fosse se aproximar do A, encontrar aquele intervalo que a gente muitas vezes ilustrou com o A mais delta, A menos delta, a gente pegaria aqui um intervalo que conteria números positivos à direita do zero, números negativos à esquerda do zero. Só que quando a gente for calcular a função nos números negativos, a gente vai ver que a função não está definida. Então, esse limite aqui, ele não existe. Porque à esquerda do zero, ou seja, para números negativos, a função não está definida. Mas, claramente, se a gente restringisse os valores a números apenas maiores que o zero, a função está definida. Então, se a gente pensasse assim, digamos, o limite do raiz de x quando x se aproxima de zero e o x é maior que zero, claramente a gente poderia fazer isso, Então é se aproximar do zero, só que aqui pela direita, por números maiores que zero. Essa frase que eu escrevi desse jeito, essa simbologia, na verdade a gente escreve assim: x tende a zero, coloca aqui um expoentezinho que indica o sinal mais. Isso aqui quer dizer exatamente que o x está se aproximando do zero e o x está restrito a números maiores que zero. Nesse caso aqui, esse limite se chama limite lateral, ou seja, eu só me aproximo por um dos lados, e nesse caso é pelo lado direito. Estou me aproximando de zero por números maiores que zero. Então, limite lateral direito. Do mesmo jeito, a gente poderia estar interessado em calcular um limite quando x se aproxima de algum
número, só que pela esquerda, tá? Então, a gente estaria interessado num limite lateral esquerdo, tá? Então, essa é a motivação, né? E, claramente, nesse caso aqui, se eu me aproximasse de zero por números maiores que zero, eu poderia pensar em fazer uma substituição direta, substituir o x por zero, isso daria o raiz de zero, que é zero. Então, esse limite aqui existe, enquanto que, nesse caso aqui da raiz, o limite lateral esquerdo não existe. Então, certas funções elas podem ter uma distinção dependendo da expressão que aparece e de você se aproximar pela direita ou pela esquerda do ponto A, né, do ponto desejado. Então, para isso foi criado esse conceito de limites laterais, tá? Então, a definição dos limites laterais seria o seguinte, né? A gente diz que dizemos que L é o limite lateral direito de f de x quando x tende a A, esse A aqui é o A do texto, né? E esse A é o A do qual se aproxima o número, de qual se aproxima o x. Quando x tende a A, a gente diz que ela é o limite lateral direito de f de x quando x tende a A, e escreve limite de f de x quando x tende a A. Do mesmo jeitinho de antes, só que agora a gente bota um maisinho aqui, tá? Escrevemos isso se... Vamos dar a definição em termos de épsilons e deltas, tá? Então, se dado um épsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que... Agora, veja a condição que eu vou exigir. Eu vou exigir que o x... Porque lembrem, antes a gente exigia que o x menos a fosse menor que delta, e isso, por sua vez, equivalia ao x morar no intervalo a mais delta, intervalo a menos delta, a mais delta. Agora não, eu não vou querer números menores que a, eu vou querer essa parte do a menos delta. Então eu quero só que o x ele pertence ao intervalo a mais delta, né? Ou equivalentemente, isso aqui pode ser trocado, né, por a diferença entre x e a sem o módulo, isso ser menor que delta, tá? Já que o x mora nesse intervalo, isso é equivalente a isso. Então, dado o epsilon, que é o erro, né, existe um controle, de maneira que se o x é maior que a, mas não tem uma diferença maior que o controle, né, ele está próximo do a e é maior que a, só que a distância entre x e a é menor que o controle, então a função menos o limite, que a gente está dizendo, isso vai ser menor que o erro, tá? Isso é o limite lateral direito, tá? Para limite lateral esquerdo é bem semelhante, tá? Eu não vou escrever em detalhes, então eu vou colocar assim: observação. Para limite lateral esquerdo, você vai substituir a notação por x tende a A por números menores que A, então um menoszinho aqui, de f de x. E a condição também de, né, você vai substituir nessa definição,
E essa condição aqui vai se tornar o x mora no intervalo entre, vou botar assim, substitua, o x vai ter que ser menor que a. Então ele vai morar no intervalo a menos delta até a, o que é equivalente a dizer que a diferença entre a e x, que o a é maior, é menor que delta, tá? Maior que zero. Então isso é o limite lateral esquerdo, ok? Então é uma condição interessante. Lembre que o limite ele está associado à altura da qual o gráfico se aproxima, tá? Então, se a gente for pensar em exemplos geométricos, em exemplos por meio do gráfico, a gente poderia ter uma condição assim, né? Vamos pensar que aqui eu tenho uma função a, e que o gráfico dela ela é definida por partes. Vamos pensar que o gráfico dela é uma coisa assim. Aqui é a altura 2, aqui é a altura 3, digamos. E o gráfico dela é essa coisa em roxo aqui, tá? Lembre que a gente já fez alguns gráficos desse tipo. Nesse desenho aqui, o que a gente pode dizer é que se a gente fizer o limite de f de x, limite de f de x quando x tende a A por números maiores que A, a gente estaria aqui pensando nesse intervalo aqui, um pouquinho depois do A, e aí a gente estaria andando no gráfico aqui por cima dessa linha. E se a gente se aproximar de A, né, se aproximar dessa reta aqui, a altura da qual o gráfico está se aproximando nessa região é do 3. Então a gente poderia dizer que esse limite aqui é o 3. Enquanto que por outro lado, se a gente pensar no limite de f de x quando x tende a A por números menores que A, a gente estaria pensando em se aproximar do gráfico por esse caminho aqui, né? E a gente estaria pensando num trecho aqui à esquerda do A. E por esse caminho o gráfico se aproxima da altura 2. Tá? E ainda tem um fato relevante aqui, tá? Em particular nesse... Deixa eu escrever ali do lado para ganhar espaço. Em particular, se você calcula o f de A, né? Nesse caso, o A está associado aqui à altura 2. Então, o f de A, no caso, é igual ao limite lateral esquerdo. Mas você poderia ter outras condições, né? Vamos fazer aqui um outro desenho para ilustrar isso. Que tal uma coisa assim? Eu quero algo assim. Vamos dizer que é o valor 2. Esse é o gráfico da f de x. Vou colocar assim h de x, só para mudar o valor da função. Digamos que essa altura é 1, digamos que essa altura é 3. Nesse caso aqui, se a gente vai calcular o limite de h de x quando x tende a 2 por números maiores que 2, a gente estaria pensando nesse trecho aqui que fica à direita do 2. E, portanto, estaria pensando em se aproximar do 2 seguindo esse caminho aqui, que é o que está na parte direita do 2, né, à direita, né, o que divide aqui nossa visão, essa reta vertical. Então, a gente estaria pensando o que acontece com o gráfico quando eu me aproximar do 2, mas por números maiores que 2. Então, eu estaria seguindo esse trecho aqui. E aí, se eu venho por aqui, o gráfico se aproxima da altura 1. Tá?
Enquanto que se eu for ver o valor da função no 2, né, o quanto a função vale no 2, veja que tem esse pontinho aqui em cima, né? Digamos só para exemplificar aqui, digamos que esse valor é, sei lá, 6. Então, a gente teria aqui o valor de f de 2 como sendo 6. Por outro lado, se eu me aproximo do gráfico por números menores que 2, estaria pensando no limite lateral esquerdo. E aí eu estaria perseguindo o gráfico por esse trecho aqui, à esquerda dessa reta, que é a reta x igual a 2. E se eu faço isso, eu vejo que a altura do gráfico aqui, quando eu me aproximo da reta, ela se aproxima do 3. Então, esse limite aqui seria 3. Tá? Então, veja que há uma independência aqui. O limite lateral direito pode ser menor que o esquerdo, ou o limite lateral direito pode ser maior, tá? E pode até acontecer de dar números negativos, né? Já vi alguns alunos criar uma certa confusão assim, dizendo, como aqui é mais, aqui tem que ser positivo. Como aqui é menos, aqui tem que ser negativo. Não, não tem nada a ver, né? O que tem a ver é olhar para o gráfico e ver que altura que se aproxima. Então, esse sinalzinho aqui não vai determinar o sinal do resultado, ok? Isso é um ponto importante. E também o limite lateral direito, que tem o mais, não precisa ser maior que o limite lateral esquerdo, que tem o menos. Isso também é independente. Então, entre esses três valores aqui, a gente pode ter resultados diferentes. Então, a gente tem essa independência entre esses valores, eles não precisam ser iguais e, no geral, não tem nenhuma relação de ordem entre eles, tá? E o valor da função no ponto pode estar definido ou não estar definido, tá? Então, essas são as interpretações geométricas, as definições, e agora vamos para os exemplos, tá? Então, exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo parecido com aquele que a gente motivou. Calcule o limite quando x tende a 2 por números maiores que 2, perdão, a 3 por números maiores que 3, de 4 mais raiz de x menos 3. Então, vale a pena observar que, nesse caso, o domínio dessa função, né, a gente vai exigir que o x menos 3, né, que é o radicando aqui, ele tem que ser positivo, né? Isso quer dizer que o x tem que ser maior que 3. Então, por isso que faz sentido apenas o x ser maior que 3 se aproximar de 3 pela direita, né? Já que se o x for menor que 3, isso será negativo, e aí essa função não faz sentido e tampouco o limite, tá? Então, por isso que é justificado o limite ser o lateral direito, e esse limite a gente poderia obter ele por substituição direta. A gente substitui o 3, então daria a raiz 4 mais a raiz de 3 menos 3, que daria 4, tá? Como observação, aquilo que eu já disse, né, não faria sentido o limite quando x tende a 3 pela esquerda. Então, nesse caso aqui, a gente diz que esse limite aqui não existe, porque não faz nem sentido essa expressão com x menor que 3. Ok? Então, esse exemplo é bem claro de por que se justifica o limite lateral, né? Além disso, tem expressões que, dependendo
Perdão, tem funções que dependendo de onde o valor de x está, ela vai valer resultados diferentes, tá? Aqui está um exemplo disso. Aqui o limite é o limite lateral direito, os valores x maiores que zero. Então a gente pode pensar assim, né? Como é o limite lateral direito, então isso restringe ao x a ser maior que zero, tá? Então essa condição aqui implica que o x é maior que zero. Uma vez que o x é maior que zero, o módulo do x é igual ao próprio x. Então eu uso isso no limite. Então isso vai ficar o limite quando x se aproxima de zero por valores maiores que zero, só que o módulo de x é o próprio x, porque o x é positivo. Então vai ficar x sobre x. Aqui eu faço a simplificação, né? Uma coisa no limites que eu ainda não comentei, mas que é especialmente importante, é sempre que possível você faz a simplificação antes de calcular, né? E aqui novamente entra aquela ideia, o x se aproxima de zero, mas o x não é zero. Então eu posso simplificar o x aqui com x dividido por x vai dar 1. E aí isso se torna o limite da constante. Essa coisa do x se aproximar do zero não afeta a constante e esse limite vai dar o valor da própria constante. Tá? Então esse limite foi calculado graças ao fato de que o x se aproximar de zero, eu posso dizer exatamente quem é a fórmula para o módulo de x. Um exemplo similar a esse é o seguinte. Esse é o limite lateral direito, né? A gente pode calcular o limite lateral esquerdo. E esse limite, a gente pode obter ele com a mesma ideia. Então, seria o limite quando x tende a zero por números menores que zero, do módulo de x sobre x. Como o x é menor que zero, isso implica que o módulo de x é o negativo do x, né? Quer dizer, o oposto do x, né? Lembre daquele comentário que eu fiz sobre módulo, né? Porque está com sinal de menos, não quer dizer que isso seja negativo, né? De fato, como x é negativo, menos x é positivo. Então, aqui esse módulo de x a gente vai trocar por menos x. E aí vai ficar menos x sobre x. E aí isso vai dar limite quando x tende a zero por menos x sobre x dá menos 1. E esse limite dá menos 1. Então veja que o limite lateral direito foi diferente do limite lateral esquerdo. Outra coisa, né, só reforçando, aqui foi uma coincidência, daqui dá mais e aqui mais, aqui menos e aqui menos. Veja que esse menoszinho aqui a gente não usou ele na conta, a não ser para dizer qual expressão a gente iria usar. Do mesmo modo esse daqui, tá? Então essa é uma das coisas. De fato, se você for desenhar o gráfico dessa função, gráfico de módulo de x sobre x, né? Ela vai ser, né? Lembre disso aqui que a gente acabou de dizer. Se o x for positivo, o módulo de x é x, então isso simplifica para 1. Então essa função vai depender do se o x é positivo ou negativo. Vai ser 1 se o x é maior que zero, vai ser menos 1 se o x é menor que zero, e no zero ela não está definida. Portanto, o gráfico é algo assim, como eu vou desenhar a seguir. Pelos valores negativos, o gráfico se aproxima do menos 1. No zero não tem nada. Pelos valores positivos, se aproxima de 1. No zero não está definido. Aqui a altura menos 1, aqui 1. Então, se eu me aproximo de zero pela direita, por aqui, a altura do gráfico se aproxima de 1. Então, isso quer dizer que o limite lateral direito é 1, como aqui. Se eu me aproximo pela esquerda, o gráfico se aproxima do menos 1. Então, o limite lateral esquerdo é menos 1, como está aqui. Tá? Então, essa é a distinção. Ok?
Vamos ver um exemplo similar a esse. Nesse exemplo aqui, a despeito de, apesar de estar definido só por uma forma, a gente vê que de fato era uma função definida por partes. E isso resolveu o cálculo do limite. Agora vamos ver o caso de uma função definida por partes, como deve ser essas funções aqui que eu desenhei o gráfico. No caso que o gráfico ele não tem diferença de onde ele se aproxima, se for pela direita ou pela esquerda, então o que vai ocorrer é que os limites devem ser iguais, Mas no caso em que você tem uma quebra assim desse modo, os limites laterais são diferentes. Então os limites laterais no gráfico eles indicam essa quebra de continuação, do gráfico. Então vamos lá. Mais um exemplo. 4. Se f de x é a função que vale 1 sobre 4 menos 3x se o x for menor que menos 2 e vale raiz cúbica de x mais 1 se o x for... Perdão, aqui eu queria colocar mais 2, né? Não, mais... Ah, não, tá certo. Acho que tá certo. Maior ou igual que menos 2. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o limite quando x tende a menos 2 por valores maiores que menos 2. O limite lateral direito. Ora, como eu vou calcular o limite lateral direito, eu estou interessado em calcular o valor de x, o valor do limite, para valores em que o x é maior que menos 2. E sendo essa a condição, eu vou usar essa fórmula, que é a fórmula que se encaixa o x ser maior ou igual que menos 2. Portanto, para a expressão do f de x aqui, eu vou usar essa fórmula, que é a que se encaixa no x ser maior que menos 2. Tá? Então, vai ser raiz cúbica de x mais 1. Ainda, pelo fato de eu poder fazer a substituição direta aqui, se eu trocar aqui menos 2, vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1. E aí vai ficar a raiz cúbica de menos 1. Lembre que como essa raiz é ímpar, não tem problema. A raiz cúbica de menos 1 é o menos 1. Então, o limite lateral direito é o menos 1. Se eu for calcular o limite lateral esquerdo, limite quando x tende a menos 2 por números menores que menos 2, eu vou usar a expressão na qual eu sei que o x é menor que menos 2. E o x é menor que menos 2 nessa condição. Então, eu vou usar essa fórmula aqui para o f de x. Então, isso vai ser o limite quando x tende a menos 2 de 1 sobre 4 menos 3x. E aí, novamente, eu posso fazer uma substituição direta. Então, vai ficar 1 sobre 4 menos 3 vezes menos 2. Veja que esse sinalzinho de menos aqui, ele só está sendo usado para eu escolher qual a fórmula que vai ser usada. E o de mais também. Ok? Então, fazendo a conta aqui, a gente teria 1 mais... aqui menos por menos mais. 4 mais 6 dá 10. 1 sobre 10. Não? Então, próximo ao menos 2, o gráfico dessa função deveria ter um aspecto assim, né? Digamos que aqui é menos 2. Se a gente se aproxima pela esquerda, ele vai se aproximar de 1 sobre 10 pela esquerda, né?
Se a gente se aproxima pela direita, ele vai se aproximar do menos 1. Então deve ser algo assim, tá? Inclusive, se a gente se aproxima pela direita, x maior que menos 2, o menos 2 também cabe nessa expressão, então essa bolinha aqui é fechada, tá? Então, a informação do limite ela é informação, digamos assim, local, né? Eu sei o que está acontecendo aqui próximo, numa faixa vertical aqui próxima do menos 2. Mas eu não sei dizer muito o que acontece com o gráfico se eu me afastar do menos 2. Se ele vai subir, descer ou fazer alguma outra coisa aqui ou aqui, tá? Mas desses limites aqui a gente pode afirmar que aquele pedacinho do gráfico se comporta daquele modo. Então, novamente lembrando, muitas vezes o que acontece é que o mais ou menos ele vai apenas indicar que expressão você vai usar, tá? E às vezes você tem uma questão mais trivial do limite lateral, que é, digamos assim, quando ele não tem muita necessidade, quando o limite sem ser lateral existe, né? O limite de f de x quando x tende a A, sem ser pela direita ou pela esquerda, é chamado limite bilateral. Ou seja, você se aproxima pelos dois lados. Tá? E aí tem um teorema que é bastante interessante relacionado ao que eu falei sobre quando o limite bilateral existe, os laterais meio que eles não acrescentam tanta informação. É o seguinte, né? Então, novamente, como antes, seja f uma função definida em um intervalo contendo A, né? Aquela história, exceto possivelmente no próprio A, a função não precisa estar definida no número que você está se aproximando. Então, o que vai acontecer é que o limite bilateral, é meio óbvio isso, né? Quando você pensa nesse limite aqui, você se aproxima pelos dois lados. Esse limite vai existir e vai dar um valor L se e somente se o limite pela direita existe daquele valor e o limite pela esquerda, limite lateral esquerdo, existe e dá o mesmo valor. Então, para que um limite bilateral exista, é preciso que os dois limites laterais existam e também do contrário, é preciso que eles existam e tenham o mesmo valor. Por outro lado, também, se os dois existem e têm o mesmo valor, o limite bilateral existe, tem aquele valor. Tá? Então, voltando lá nas considerações que a gente fez, o que vai acontecer nesses casos anteriores, onde os gráficos se aproximam de alturas diferentes, né? Nesse caso aqui, por exemplo, com essas condições a gente teria que o limite do x tende a A de f de x não existe. A gente pode usar esse símbolo aqui para não existe. Um Ezinho virado ao contrário e cortado, tá? Um E espelhado. Então o limite não existe nesse caso. Nesse aqui também não, tá? Limite quando x tende a 2 de f de x, de h de x, né?
não existe, porque os limites laterais estão dando valores diferentes. Nesse caso aqui também não existe, porque um deles não existe, tá? Então, limite quando x tende a 3 de 4 mais raiz de 3 menos x não existe. Nesse caso aqui também, porque o limite lateral direito deu 1, o lateral esquerdo deu menos 1. Então, o limite quando x tende a 0 do módulo de x sobre x também não existe. E ainda também nesse caso aqui, ele deu valores diferentes, tá? Então, nesse caso também, o limite quando x tende a menos 2 de f de x não existe. Para que ele exista, é preciso que os dois existam e deem o mesmo valor. Isso é uma condição necessária, então ele só vai existir desse modo, e também é uma condição suficiente. Ou seja, se isso for verdade, então o limite vai existir. Um limite bilateral. Essa é uma coisa interessante, no certo sentido, porque se o limite bilateral existe, aí meio que trivializa os limites laterais, porque eles vão ser aquele valor que você já obtém, tá? Agora, pode acontecer de cada um limite lateral existir e ter um valor diferente, e aí o limite não existiria, como foram esses casos que a gente indicou acima, tá? Vamos ver mais exemplos. Eu estou no exemplo número 4, número 5. O limite quando x tende a 0, esse é o bilateral, de x módulo de x. Aqui a gente poderia calcular os limites laterais, porque fica mais simples, já que a gente consegue dizer quanto vale o módulo se o x for positivo ou negativo, né? Então, a gente vai observar que se a gente calcular o limite lateral direito de x módulo de x, nessa condição aqui a gente sabe que o x é positivo. X está se aproximando de zero por números positivos. Então, isso quer dizer que o módulo de x é o próprio x. E, portanto, essa expressão aqui vai ser o x. Então, vai ficar x vezes x. Então, esse é o limite quando x tende a zero por mais de x quadrado, que pode ser obtido por substituição direta. Eu substituo x por zero e vai dar zero. Enquanto que se eu calcular o limite lateral esquerdo de x módulo de x, eu vou ter uma condição contrária, né? O x será negativo e, portanto, o módulo de x vai ser trocado por menos x. E aí eu vou ter a seguinte expressão: limite quando x tende a zero por menos de x vezes menos x. Isso é o limite quando x tende a zero por números menores que zero de menos x quadrado. Isso dá zero por substituição direta. Então, os dois limites laterais existem e ambos geram o mesmo valor, tá? Então, pelo teorema anterior, o limite bilateral, né, de x módulo de x existe e é igual a zero, tá? Então, essa é uma condição interessante. Para fechar esses exemplos, antes de colocar um último exemplo aqui, eu gostaria só de enfatizar essa coisa que eu falo, existe e é igual. Porque se o limite não existir, a gente não pode nem escrever essa expressão. Agora, se ele existir, ele vai ter um valor, né? Agora, esses daqui laterais podem existir e um dá um valor, outro, como nos casos anteriores. Então, por isso que eu enfatizo essa expressão existe e é igual.
porque a existência do limite bilateral vai depender das duas condições. Tá? Bom, enfim, vamos para o exercício final. Esse exercício aqui você pode encontrar no livro do Stuart, que é o livro de cálculo, né? Do volume 1. Eu estou usando aqui a edição 7, a 7ª edição, e aqui esse exercício está na página 89. Se você procurar em outras edições, você vai encontrar também possivelmente esse exercício, mas com uma paginação diferente. Então, nesse caso aqui, tá, deixa eu, antes de fechar aquele exercício ali, eu gostaria de desenhar o gráfico dessa função aqui. Ó, perceba que no lado positivo ele é x², né, no lado de x maior que zero, e no lado negativo menos x². Então, o gráfico daquela função, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu colar isso lá para baixo. Ok. Então, o gráfico daquela função vai ficar assim, né? Okay. Na parte positiva, x², na parte negativa, menos x². Tá? Então, seria f de x igual a x módulo de x. E aí a gente vê que quando x se aproxima de zero, a altura pelos dois lados, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, se aproximam de zero. Bom, agora vamos ao exercício que eu comentei. Para esboçar... Tá. Deixa eu escrever aqui. Esboce o gráfico da função e use-o para determinar os valores de A para os quais limite quando x tende a A de f de x existe. Então, desenhar o gráfico e discutir a existência do limite. Então, no primeiro caso, a gente teria a função f de x igual 1 mais x se o x é menor que menos 1, x² se o x está entre menos 1 e 1, e 2 menos x se o x é maior ou igual que menos 1. Tá? Então, vou tentar usar cores diferentes aqui para cada trecho. Então, os pontos de interesse aqui seriam menos 1, 1, menos 1 e 1, né? Aqui é x maior que 1. Então, vamos tentar desenhar o gráfico para capturar essa nuance. Então, digamos que aqui eu tenho menos 1, 1, 2, 3, menos 2, menos 3. Aqui vamos 1, 2, 3, 4, 5,
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Deixa eu numerar aqui. Bom, vamos desenhar ali. Então, digamos essa parte aqui, x menor que menos 1. Então, vou desenhar aqui a parte no gráfico correspondente a essa parte aqui que está à direita, que está à esquerda dessa retazinha azul, que é o x menor que menos 1. Corresponde a essa parte. Aí eu posso atribuir dois valores, né? Um deles poderia ser o menos 1. Se eu jogasse aqui, daria 0. Né? 1 mais menos 1. Só que o menos 1 é permitido. Isso quer dizer que o gráfico passaria aqui. Então, por isso, uma bolinha aberta, mas ele não passa. Além disso, se eu jogasse o valor, por exemplo, menos 2, aqui daria 1 mais menos 2, que seria menos 1. O menos 2 pode jogar porque ele se enquadra nessa condição. Então, a gente teria um ponto aqui. Isso aqui é uma reta. Então, nesse trecho aqui, eu teria um pedaço de reta. Vamos ver se a gente desenha isso. Então, o gráfico aí seria uma reta. Bom, dá para entender. Ficou meio feio, mas dá para entender que é uma reta. Só que aqui nesse ponto está aberto, né? Aí, entre o menos 1 e 1, vamos aqui com a cor vermelha. Entre o menos 1 e 1, o gráfico é x quadrado. X quadrado a gente sabe que é uma parábola virada para cima, passa aqui no 0, passa aqui no ponto 1 e 1, no ponto menos 1 e 1. Então, a parábolazinha assim, ela é aberta aqui, né? Porque o x não pode ser igual a menos 1, perdão, não pode ser igual a 1. Então, vai ficar uma bolinha aberta aqui. E nos outros ela é fechada, já que aqui no menos 1 tem esse valor. E no 0 se encaixa nessa condição aqui. Então, essa parte vermelhinha do gráfico corresponde a esse pedaço de parábola aqui. Já se eu for olhar aqui para essa outra parte, eu vou usar roxo. Teria o x maior ou igual a 1, que é aqui para o lado direito dessa... o lado direito dessa reta roxa, né, dessa reta vertical roxa, e o gráfico disso é uma reta, né? E aí eu poderia jogar valores, basta dois valores porque é uma reta. Se jogar o valor 1, que é permitido, vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então o gráfico passa aqui. Então eu vou desenhar uma bolinha pintada de roxo. E se eu jogar o valor 2, aí vai zerar, né? Então ele passa aqui. Então esse pedaço do gráfico ele se encontra com outro ali. Deixa eu ver aqui se eu ajusto essa reta para ficar melhor. Vamos ver. Tá, ficou melhor que a outra. Então esse trecho aqui, ele continua indefinidamente, ele para nesse ponto e o ponto final aqui pertence a essa reta, enquanto que nessa parte vermelha ou laranja, não sei, ele está aberto aqui, não faz parte do vermelho esse ponto, mas esse outro segmento aqui que eu estou apontando faz, e esse ponto aqui também. Já no trecho azul você tem isso aqui, né? Então essa primeira parte aqui corresponde a essa parte azul,
que é do x menor que menos 1, então essa parte aqui dessa região, o gráfico é uma reta. Nessa outra parte aqui, você tem uma parábola, porque é uma função de segundo grau, nesse trecho. E nessa outra parte aqui, x maior que 1, a gente tem novamente uma reta. Então o gráfico é desse modo. Você vê que os limites laterais vão ser diferentes, né, como a gente enfatizou antes, quando você tem essa quebra aqui nas alturas do gráfico. Eles se aproximam de valores diferentes. Portanto, a gente teria a seguinte situação aqui, né? Aqui a gente tem uma quebra de fato, os limites laterais são diferentes, né? Eu poderia dizer aqui, só olhando para o gráfico, que o limite lateral, quando x se aproxima do menos 1, só que pela esquerda, da função, a altura que o gráfico se aproxima, quando eu me aproximar do menos 1, é a altura 0. Então vai ser esse valor 0. Já o limite lateral direito, que é eu me aproximar do menos 1, só que pela direita, a altura da qual o gráfico se aproxima é a altura 1. Tá? Limites laterais diferentes. Isso daqui quer dizer que o limite, quando x tende a menos 1, de f de x não existe. Tá? Por outro lado, deixa eu escrever aqui porque eu quero ainda apontar para o gráfico. Né? Se a gente calcular o limite quando x tende a 1 do f de x, só que pela direita, perdão, pela esquerda eu quero. Então o que vai acontecer é que eu vou me aproximar do 1, só que andando aqui pela esquerda do gráfico. E aí a altura do qual o gráfico se aproxima é 1. Esse limite vale 1. Já se eu me aproximar pela direita, o limite quando x tende a 1 pela direita do f de x, eu vou andar por a reta aqui em roxo, isso também vai dar 1. Essas duas condições juntas, elas implicam que o limite, quando x tende a 1, o limite bilateral de f de x existe e dá esse valor comum aqui, 1. Em qualquer outro ponto, né, por exemplo, se eu pensasse no ponto menos 3, não tem uma quebra do gráfico, né? Ou algum outro valor, sei lá, π, que está por aqui, o gráfico não tem quebra. Então, qualquer valor aqui maior que menos 1, o limite seria por substituição direta, daria o mesmo tanto pela direita quanto pela esquerda. Nesse trecho aqui, entre o menos 1 e 1 também. E nesse trecho aqui, menor que menos 1 também. Os únicos pontos onde há alguma desconfiança é onde a função troca de expressão. Então, seria no ponto menos 1 e no ponto 1, que a gente já indicou o que acontece. No 1, o limite existe, dá 1, enquanto que no menos 1, o limite não existe. Tá? Então, com isso, a gente fez o que está pedindo aqui, né? Esboce o gráfico da função e use para determinar os valores de A para os quais o limite existe. Então, em resumo, a gente poderia dizer a seguinte coisa. Se o A é igual a menos 1, né, o limite não existe. Se o A for igual a 1, o limite existe e vale 1. Foi o que a gente determinou aqui. E se o A
não for o menos 1 e o A não for 1, o limite existe, porque você não tem uma quebra aqui no gráfico, e além do mais pode ser obtido por substituição direta. Porque você vai pegar um trecho onde a função vai ser uma função polinomial do primeiro grau ou do segundo grau, né? Uma função aqui, uma reta ou uma parábola. E nesses casos vale a substituição direta. Tá? Então esse é um exemplo típico. Vamos fazer um outro exemplo desse tipo para fechar. Deixa eu ir para outra página aqui. Então eu quero esse exemplo ainda do mesmo livro, tá? Da mesma referência. Então f de x igual a 1 mais seno de x se o x for negativo, cosseno de x se o x mora entre 0 e π, e seno de x se o x for maior que π. Então vamos desenhar o gráfico disso. Ok, aí lembre, o gráfico do seno, eu vou fazer ele pontilhado aqui, em amarelo. O gráfico do seno, né? O seno de 0 é 0, ele passa aqui, lembre que ele é uma função ímpar. Seno de π sobre 2 é 1, então essa distância aqui como 1. Então ele passaria aqui no π sobre 2. Eu vou colocar esse π sobre 2 mais para frente, né? Já que π é 3, então π sobre 2 é mais ou menos 1,5. Deixa eu tentar adicionar uma certa escala aqui, correta. E o π é mais ou menos 3, vou colocar ele lá na frente. Aí depois eu tenho 3π sobre 2. E aí eu tenho 2π lá na frente. Aí o gráfico do seno, o seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1, digamos que o menos 1 está aqui, e o seno de 2π é 0. Então o gráfico do seno faz essa trajetória aqui. Só que o que acontece? Nesse trecho que eu vou riscar aqui de roxo, esse trecho aqui... eu quero ainda essa parte aqui. A gente lembra que a gente pode obter por reflexão, né? Já que o seno é uma função ímpar. Então ficaria uma coisa assim. Epa, o que eu fiz aqui? Então ficaria uma coisa assim, né? Na verdade eu quero pontilhado porque... Ok. Bom, então vamos lá. Nessa parte aqui, o gráfico, na verdade, ele é 1 mais o seno de x. A gente viu lá naquela aula de desenhar gráficos e fazer movimento que acrescentar 1 aqui é subir o gráfico de altura 1. Né? Eu subo na vertical aqui. E eu vou fazer isso no trecho negativo. Então seria, ao invés de passar no menos 1 aqui, eu passo no 0. Ao invés de passar no 0, eu passo no 1. Né? Aqui, ao invés de passar no 0, eu passo no 1 também. Cada ponto aqui eu subiria ele à altura 1. Então, não sei se meu desenho vai ficar bom, mas seria essa parte roxa aqui. E aqui
nesse pedacinho, a bolinha seria aberta aqui. Eu vou exagerar aqui para não ter que apagar tudo. Então, bolinha aberta porque aqui é uma condição menor que zero. No zero, o gráfico coincide com o gráfico do cosseno, né? E o gráfico do cosseno é um gráfico que... Deixa eu fazer em vermelho, né? A gente também já fez ele várias vezes. O gráfico do cosseno começa aqui no 1. E ele vai fazendo aquele zigue-zague um pouco diferente do seno. Só que isso você vai desenhar ele até o π. O que eu fiz aqui? Ok. Você vai desenhar ele até o π, também fechado. Então essa parte aí em vermelho corresponde a essa segunda condição aqui. Já a última parte, eu vou fazer em azul aqui, a parte do seno, é simplesmente a parte amarela que eu já tinha desenhado, né? Então, vai ser essa partezinha aqui para x maior que π. E aí continua. Essa parte amarela aqui que eu usei como suporte, a gente poderia apagar se quiser, né? Mas eu vou deixar. Então, o gráfico em si é essa parte roxa, correspondente a esse primeiro trecho, parte vermelhinha, correspondente ao segundo trecho, e a parte em azul correspondente a esse terceiro trecho aqui. Agora a gente precisa discutir os limites, né? A gente vê que aqui os gráficos, o gráfico não tem nenhuma quebra. Então, nos pontos de interesse, que seria o zero, aqui o limite lateral esquerdo dá 1, lateral direito também dá 1. Já aqui você tem uma quebra, o limite lateral esquerdo dá menos 1, enquanto que o limite lateral direito dá 0. E depois do π você não tem mais nenhum problema, tá? Então a gente poderia resumir essas informações dizendo o seguinte, né? O limite quando x tende a 0 de f de x existe vale 1, porque tanto pela direita quanto pela esquerda o gráfico se aproxima de 1. O limite quando x tende a π de f de x não existe, né? Porque o limite lateral esquerdo, se eu me aproximo do π pela esquerda, eu vou me aproximar da altura menos 1. E o limite pela direita vai dar 0. Em qualquer outro ponto, o x diferente de 0 e o x diferente de π, o limite existe e pode ser obtido por substituição direta, já que você vai ter uma função definida só por uma fórmula de uma função trigonométrica, que a gente disse que vale a substituição direta. Então, o limite, se o x é diferente... o x não, o a, né? A gente está discutindo com base no número a, se é 0, se é π. Então, se o a for diferente de 0 e a diferente de π, o limite quando x tende a A de f de x existe e pode ser obtido por substituição direta. Tá? Já que nesse caso aqui eu fui bem mais rápido, eu desafio você a refazer esse caso devagarzinho e fazer argumentando aqui com detalhes como eu fiz no caso anterior. Tá? É um bom exercício, né? Como eu disse sempre, qualquer exemplo que eu colocar aqui, um bom exercício é você pegar o enunciado, né? Depois de ver a solução, você pega o enunciado, tenta fazer, vê até onde você sabe argumentar, e aí vai rever o vídeo e
certamente você vai ter mais atenção naquela parte onde você teve dificuldade, onde você parou. E aí isso vai reforçar o seu conhecimento, tá? Então eu desafio você a fazer isso, tá? Então faça com detalhes aqui nesse caso. No caso anterior, tá, eu coloquei A também. Bom, então é isso. Vou pausar esse vídeo por aqui e bom estudo.